Esse vídeo é para você que recebeu intimação policial, não sabe se terá que comparecer à delegacia na condição de vítima em razão de algum boletim de ocorrência que você registrou há algum tempo, ou se você está sendo intimado em razão de alguma acusação que pesa sobre você, ou talvez como testemunha de algum fato que você está sendo intimado para depor. Primeiramente, atender a intimação, comparecer ao órgão policial é obrigatório. Se você não for, você pode, além de ser conduzido coercitivamente, responder por um delito de desobediência a uma ordem de autoridade legal. Portanto, se você está vivendo essa situação agora, eu recomendo sinceramente que você assista este vídeo até o final e depois tire as suas conclusões. Tem elementos extremamente importantes, situações altamente delicadas e você precisa ter conhecimento antes de tomar essa decisão, de ir sozinho ou de contratar um advogado para ir com você. Você foi intimado a comparecer a uma delegacia? Conhece alguém que passou ou está passando por isso? Então, atenção, esse vídeo pode te livrar de um erro gravíssimo, um erro que pode custar a sua liberdade. Eu sou advogado criminalista e hoje vou te mostrar tudo o que está por trás de uma intimação policial. Os riscos, segredos, os perigos escondidos e, principalmente, como se defender. O que é uma intimação policial? Nada mais é do que um documento formal emitido por uma autoridade, geralmente assinada pelo delegado, pelo escrivão, que convoca uma pessoa a comparecer à delegacia para prestar esclarecimento sobre algum fato. Ela pode ser entregue de várias formas, por carta registrada, por oficial de justiça e comumente por policiais civis que param o carro na tua porta e te entregam intimação. E em alguns casos pelo WhatsApp, por uma ligação telefônica ou até e-mail. Desde que comprovada que aquele documento foi entregue, não há nenhuma ilegalidade nisso. A palavra intimação carrega um peso jurídico. Isso não é um convite, não é opcional. Se você for intimado e não comparecer, você pode ser conduzido coercitivamente. Ou seja, vai ser levado à força dentro de um carro da polícia. Vai ficar bem mais feio, né? A ausência injustificada, inclusive, pode ser interpretada como obstrução às investigações. E o conteúdo da intimação? Deveria, mas nem sempre faz, é deixar claro qual é o inquérito, a sua condição, se é testemunha, suspeito, investigado ou vítima, enfim, a data e o horário e o local de comparecimento, isso é obrigatório. O problema, às vezes, é que essas informações são muito vagas. Apenas está escrito comparecer para prestar esclarecimentos. E você, sem saber sua real condição, se coloca num terreno hostil, cheio de riscos jurídicos e consequências inimagináveis. Para nós, operadores do direito, é evidente, a intimação é um ponto de virada. E é obrigatório ir, lógico que sim, se você recebeu a intimação de forma formal, você tem que ir sim. Mas o mais importante, você não precisa ir sozinho. Você tem direito à assistência jurídica prévia, acompanhamento de um advogado durante o depoimento e até antes. Ele pode ir e entender e conhecer o conteúdo daquilo que está lá no inquérito onde você vai ser ouvido. Ele vai descobrir sua real condição dentro do inquérito, o que vai ser perguntado, analisar se há risco de prisão, preparar você para o que vai ser perguntado e impedir que você se auto-incrimine. A intimação não é simples, não é só ir resolver, é uma convocação formal com poder legal. Ela pode ser o começo de um pesadelo ou o início de uma defesa bem feita. A diferença entre um e outro é uma só: ir com ou sem advogado. Quais os tipos de condições a pessoa é intimada? Um dos maiores riscos ao receber uma intimação é que não se sabe pela intimação qual é a condição que você está indo. Muita gente vai achando que é só para esclarecer alguma coisa e sai de lá na pior situação possível. Por isso, você precisa entender as diferentes condições jurídicas em que alguém pode ser intimado e o que cada uma delas representa na prática.
Mais comum, testemunha, que é em tese a mais segura. Você é chamado para relatar fatos que eventualmente você tenha conhecimento. Mas presta atenção, mesmo uma testemunha pode, durante o depoimento, ser vista como suspeita. O delegado pode interpretar que o relato contradiz o que está no inquérito ou em outros depoimentos, e naquele exato momento de testemunha a pessoa passa a ser a investigada. A outra condição é a condição de suspeito, de investigado. Se a autoridade tem algum indício, ainda que frágil, de que pode estar envolvido no fato investigado, você pode ser chamado como suspeito para confirmar ou afastar essa possibilidade. Neste caso, a pessoa não é obrigada a responder, ela tem direito ao silêncio e deve ser ouvida na presença de um advogado. Só que muitas vezes a intimação não deixa isso claro. Você recebe um papel genérico sem dizer se é suspeito, se é investigado, vai com a guarda baixa e aí o estrago começa. Investigado. Aqui a situação já é mais grave. O delegado já tem elementos mínimos que apontam seu envolvimento, você já é parte do inquérito como pessoa formalmente investigada. Essa condição exige atenção máxima, porque qualquer declaração feita neste estágio pode fundamentar um pedido de medidas cautelares, busca e apreensão, ou até mesmo um pedido de prisão preventiva ou temporária. A outra condição que você pode ser intimado é quando você é indiciado. Significa que o delegado já formou a convicção de que há indício suficiente da sua autoria e participação no crime. É a etapa anterior ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Aqui o risco é altíssimo. Você já tem registro no sistema e tudo que disser será utilizado num contexto pré-processual. Qualquer deslize pode ser fatal. Agora vem o ponto mais perigoso que pouca gente sabe. A sua condição pode mudar durante o depoimento. Você entra como testemunha, faz uma afirmação mal interpretada, o delegado entende que aquilo te coloca dentro do fato e naquele instante você vira suspeito ou investigado. E isso acontece sem aviso formal. Você não assina um documento dizendo agora sou suspeito, mas a sua fala já está no papel e vai ser usada. Se você estiver sozinho, não saberá se deve falar ou se calar. Se estiver com um advogado, ele pode interromper o depoimento, solicitar a mudança da condição de testemunha para investigado e garantir o seu direito à defesa. Por isso, jamais vá para uma intimação sem saber em que condição realmente você está sendo chamado. E mais importante ainda, jamais vá sem um advogado experiente. Ele pode acessar os autos, conversar com o delegado, descobrir sua posição dentro do inquérito e traçar a estratégia. Numa investigação, não saber que condição você vai entrar em campo é jogar sem rumo. E no sistema penal, quem não sabe onde está é engolido. E o que pode acontecer dentro da delegacia? Muita gente acha que ir à delegacia é apenas uma formalidade, que basta ser educado, falar a verdade e tudo vai se resolver. Só que essa visão é ingênua, extremamente perigosa. Delegacia não é um ambiente neutro, é um espaço técnico, estratégico, hostil. Tudo que você disser é registrado, interpretado e usado contra você. Você sofre pressões psicológicas durante o depoimento. O delegado não está ali para te confortar. Ele pode até usar uma postura acolhedora ou pode te pressionar, te intimidar, te deixar nervoso propositalmente para que você fale mais do que deveria. É comum frases como, se você não falar agora, vai parecer culpado. A pessoa que já te acusou já está colaborando, é melhor você fazer o mesmo. Olha só, você é só uma peça, se não ajudar pode virar réu. Isso é comum. Mesmo sendo mentira, essa pressão é feita para te desestabilizar emocionalmente e te induzir ao erro. São técnicas de indução e armadilhas verbais que eles utilizam para isso. Policiais e delegados são treinados para identificar contradições, inconsistências e sinais de que você está escondendo alguma coisa. Eles podem mudar o tom da conversa de forma repentina, voltar a um ponto do início do depoimento ou sugerir fatos que nem estão nos autos apenas para ver se você se contradiz.
A ideia é simples, te fazer escorregar. E se escorregar sozinho, sem um advogado do lado, não haverá ninguém para te impedir que sua fala seja interpretada como confissão ou indício de culpa. No meio do depoimento, o delegado pode tirar da mesa print de conversa, de WhatsApp, fotos, relatórios sigilosos, gravações de áudio e jogar tudo na tua cara. Vai chegar para você como uma bomba. Reconhece isso? Foi você quem mandou? Se você estiver despreparado, pode se contradizer, negar algo que depois será provado ou simplesmente se desesperar. Isso pode virar a peça central da denúncia contra você. Como já falamos, você pode chegar como vítima, como testemunha e em tempo real passar a ser considerado suspeito ou investigado. E o delegado, ele não vai levantar e dizer, a partir de agora você é suspeito. Isso não vai acontecer. Ele simplesmente vai mudar a condução do depoimento, vai começar a te pressionar mais, te questionar de forma incisiva. E quando você sai da sala, já está sendo visto de outra forma pelo sistema. Se estiver sem advogado, você nem percebe essa mudança. Agora, se estiver com um, ele pode interromper o depoimento, solicitar a suspensão do interrogatório e garantir seus direitos de defesa desde o primeiro minuto. Se durante o depoimento surgirem indícios de autoria ou risco de fuga, o delegado pode formular na hora um pedido de prisão temporária ou preventiva. Já pensou? Você entra tranquilo, achando que ia ajudar e acaba detido, sem aviso, sem estrutura, sem defesa? E isso acontece, meu amigo. E mais, acontece com gente inocente, que foi mal orientada, que confiou demais na própria narrativa, que achou que só a verdade basta. A delegacia não é confessionário, é ambiente técnico, imprevisível, estratégico. Quem entra sozinho entra em desvantagem. Nem advogado vai depor sozinho sem outro advogado. E você precisa entender, o que acontece entre quatro paredes numa sala de depoimento pode definir os próximos anos da sua vida. Agora imagine que você, durante o depoimento, confessa ter cometido um crime recente, ou um continuado, ou então o delegado recebe ali uma informação no ato que indica que você está em flagrante, mesmo que de forma indireta. Por exemplo, você admite que está com objetos furtados na sua casa, adquiriu projeto proveniente de roubo, furto, confessa que agrediu alguém dias antes. Enfim, dependendo da situação, a prisão em flagrante pode ser lavrada naquele momento. E aí você não volta para casa, vai pro xadrez, vai direto para carceragem, algemado, sem tempo de se defender adequadamente. O silêncio não te incrimina, mas o despreparo sim. Muita gente pensa, eu só vou dizer a verdade, se não devo, não temo. Mas esse é o maior erro, porque o problema não é a verdade. O problema é como ela será interpretada para quem conduz o inquérito. Você pode dizer algo verdadeiro, mas fora de contexto. Pode usar uma palavra errada, uma expressão ambígua. Pode até parecer que está confessando, quando na verdade está tentando se defender. E aí o delegado age, te prende, te enquadra, te expõe. Se for um caso que caiu na mídia, maravilha, para ele vai ser um holofote do tamanho do mundo, que é o que ele mais queria. Com advogado não, tudo muda. Se você está com um advogado ao teu lado, o cenário muda completamente. Ele percebe os riscos antes mesmo de começar o depoimento, pode solicitar a suspensão imediata, pode pedir cópia do inquérito, revisar os autos e até impedir a sua autoincriminação. E, se necessário, prepara um habeas corpus preventivo. Em muitos casos, o simples fato de ter um advogado evita um pedido de prisão, porque há respeito técnico mútuo. O risco de prisão durante um depoimento é real, é presente e é devastador. O que separa um cidadão preso de forma inesperada de um cidadão protegido com defesa, com estratégia, com a liberdade preservada é uma coisa só: um advogado preparado ao seu lado. Porque quem entra sozinho na delegacia pode não sair dela. Lembra, nenhum advogado, quando é intimado, não vai sozinho, ele leva outro.
Enfim, se você recebeu intimação, a primeira coisa que você precisa saber é que você tem direito de ser acompanhado por um advogado ou até mesmo de ter conhecimento do que se trata. Aliás, é mais do que um direito, é uma proteção essencial. O seu advogado é o escudo jurídico entre você e o sistema penal. Antes mesmo de você ir, ele vai até lá por você, conversa com o delegado, acessa o inquérito, analisa o motivo real da intimação e te prepara para isso. Porque muitas vezes o que está no papel é diferente do que está acontecendo nos bastidores. Ele descobre que você está sendo investigado, por exemplo, ou se corre risco de prisão, se é seguro ou não ir antes de um HC preventivo, enfim, você vai preparado. Você não entra na delegacia como vítima, mas como alguém amparado pela lei. Durante o depoimento, o advogado fica ao seu lado. A cada pergunta, ele observa as intenções por trás das palavras. Se notar abuso, ele pode intervir, pode suspender o depoimento, pode te orientar a exercer o direito ao silêncio. Sem advogado, você vai falar com medo, com dúvida, com insegurança. Se você estiver com um advogado, você vai falar com consciência, com estratégia, com proteção. O delegado pode te pressionar? Pode, mas o advogado está ali para te conter disso. O delegado pode distorcer suas falas? Pode, mas o advogado vai fazer constar a verdade nos autos. O advogado é sua voz técnica, é quem garante que seus direitos sejam respeitados. Em muitos casos, a simples presença do causídico ali já muda tudo. O delegado pensa duas vezes, age com mais cautela, segue o procedimento à risca e você deixa de ser uma presa fácil e passa a ser alguém defendido. Por isso, lembre-se, quem vai sozinho vai vulnerável, quem vai com advogado vai blindado. Como se comportar na delegacia? Como ir vestido? Escuta isso com atenção. A forma como você se veste, se comporta, pode mudar tudo. Antes de tudo, postura. Entre com firmeza, cabeça erguida, olhar direto. Nada de arrogância, nada de submissão. Você está ali para colaborar, mas não está ali para ser massacrado. Evite se justificar antes de ser perguntado. Não comece explicando, espere a pergunta, escute, pense, responda com calma. Não fale mais do que o necessário, menos é mais. Quando falar, seja claro, use frases curtas, não tente parecer inteligente, tente parecer honesto e seguro. Se não sabe a resposta, diga apenas, não me recordo com precisão. Se não quiser responder, diga, por orientação do meu advogado, vou exercer o meu direito ao silêncio. Você pode ser pressionado, pode ser provocado, o tom pode mudar do nada, mas mantenha a calma. Respire, não reaja com agressividade, não se descontrole, e isso será interpretado. Vista-se com sobriedade, evite ostentação, evite informalidade. Camisa social, roupa neutra, nada de boné, regata, chinelo ou roupa justa demais. A sua imagem fala por você antes da sua voz. E o mais importante, não vá sozinho. Com o advogado você está protegido, orientado, você tem estratégia. Sem advogado você está à mercê, não enxerga as armadilhas, não sabe onde está pisando. Controle sua fala, controle sua postura, suas emoções. Leve quem sabe te defender, leve seu advogado. O que está em jogo é a sua liberdade, o seu direito de ir e vir. Recebeu intimação, você está entendendo agora o que está em jogo. Não é só um depoimento, não é só responder umas perguntinhas, não é só uma formalidade. É a sua liberdade que está em jogo. Seu direito de voltar para casa, de dormir na sua cama, de acordar com sua família. Uma palavra mal colocada, uma frase mal interpretada,
e você pode sair da delegacia diretamente para uma cela. Está em jogo o seu nome, a sua imagem, a sua reputação, a maneira como a sociedade vai olhar para você. Você pode até ser inocente, mas se for mal orientado, se falar o que não devia, pode sair de lá como investigado ou até indiciado. E ainda que seja culpado de alguma coisa, a situação pode ser piorada. O nome que você demorou anos para construir pode se desmoronar em instantes. Está em jogo a sua paz, a sua tranquilidade, a sua rotina, a sua saúde emocional, seu sossego. Depois que você entra numa investigação, nada mais é leve. Cada ligação te assusta, cada notificação te tira o chão. Você para de dormir, para de viver. O que está em jogo é a sua dignidade. Porque ser acusado, mesmo que injustamente, dói, machuca, expõe. E se você não estiver bem assessorado, essa dor pode virar um processo. E esse processo pode virar uma sentença. Resumindo, o que está em jogo é tudo. É seu nome, sua liberdade, sua história, seu futuro. E quem entende isso não vai sozinho. Se você ou alguém que você conhece recebeu uma intimação, me procure antes de qualquer coisa. Deixe seu caso nas mãos de quem entende os riscos e sabe exatamente como te proteger. Se inscreva no meu canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Ele pode salvar uma vida. Um forte abraço e até a próxima.